Bom dia. Hoje a gente vai estar meditando sobre o Salmo 121. Salmo 121, assim como o Salmo 23, é um salmo assim tão conhecido, né? O famoso eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Esse salmo, ele entra numa categoria que a gente chama de cânticos dos degraus ou cânticos de subida. Ele está dentro assim de, esses cânticos desde o Salmo 120 ao 134. É característico sim do povo de Israel no pós-exílio, ou seja, depois que eles passaram pela experiência de cativeiro, onde eles tinham que sair dos lugares onde eles estavam para subir a Jerusalém anualmente para celebrar as festas e irem até o templo de Jerusalém. E nessa caminhada, esses cânticos, né, esses tipos de cânticos, eles eram cantados pelo povo nessa trajetória rumo ao templo de Jerusalém, rumo às festas. Então agora a gente vai ler o salmo. Amém? Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo o mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Amém? Então vamos lá. É um salmo de encorajamento. E é um salmo de encorajamento através do louvor, ou seja, do cântico. Interessante isso, porque isso pode ser aplicado para a gente nos nossos dias. Ou seja, Israel, nessa trajetória, até chegar ao templo de Jerusalém, o povo de Israel, eles tinham que sair, como eu tinha falado, de onde eles estavam para chegar ao templo de Jerusalém. E essa caminhada era árdua, era uma caminhada difícil, por causa do relevo de Israel, por causa do ambiente desértico, por causa do chão de pedras, por causa de possíveis salteadores. Haviam perigos no caminho, era cansativo, né? Era um forte sol sobre a cabeça. Então a gente está falando de um símbolo, né, de condições adversas, né? Ou seja, o próprio clima, o próprio relevo, a questão do esforço, né, de estar indo ao templo de Jerusalém e o esforço por causa da obediência, né, de celebrar as festas que são os estatutos perpétuos. Então a gente vê que muitas das coisas que o povo de Israel passou, você e eu passamos hoje também no nosso dia a dia, não é verdade? Nós temos que nos esforçar. Nós temos que ir rumo à casa de Deus. E mais do que ir à casa de Deus, é um cântico que ele evidencia a necessidade de perseverança. De perseverança. Frente às adversidades, frente aos perigos. E aí a gente conhece, através desse relacionamento com Deus que está escrito nesse salmo, o Deus como guarda. Essa palavra guarda, ela se repete muitas vezes no Salmo 121. O guarda de Israel como um substantivo, né? Como o sujeito, né, da oração, aquele que se propõe a guardar, mas também como verbo, né? Ele te guardará de todo mal, ele guardará a sua alma, ele guardará a sua entrada, a sua saída. O Senhor é quem te guarda, né? O Senhor é a tua sombra. Então esse salmo ele evidencia a proteção de Deus. Mas essa proteção de uma forma que o homem começa a ser iluminado sobre esse Deus. Quem é esse Deus? Né?
que a proteção dele vai muito mais além do que qualquer noção humana que a gente pode ter de proteger algo, né? Porque o socorro do Senhor que fez o céu e a terra é um socorro, ou seja, ele está sempre pronto a socorrer. Ele não é pego de surpresa em nada do que acontece na minha vida, na sua vida, porque ele sabe de tudo, porque ele está vendo tudo. Ele detém total controle do seu trajeto aqui na terra, assim como ele tinha em relação ao povo que subia ao templo de Jerusalém. Ele sabe das adversidades e dos inimigos, né? Que a gente sabe que no mundo isso evidencia o mundo espiritual. A gente fala de inimigo, a gente fala do mundo espiritual. E ele decide se revelar ao homem através da sua palavra numa figura de guarda, né? Daquele que não tira os olhos, daquele que está em total controle e posse daquela pessoa, e que ele responde por aquela pessoa, porque se você for pensar num guarda, aquele guarda ali é designado a tomar conta de uma pessoa, vamos dizer assim, né? De um preso, por exemplo. Tudo que diz respeito a ele, ele vai prestar conta. Ele tem que saber onde é que ele está, ele tem que velar por aquele preso, sabendo que ele está na cela, sabendo onde é que ele está, tudo que está acontecendo com ele. Claro que Deus, ele não trata a gente como preso, né? Porque nós não estamos em cativeiro. Mas é somente para você ter uma noção do que a gente poderia, de repente, mal comparando nos dias de hoje, ao guarda-costas, né? Que não tira os olhos daquele que o contratou, né? Se for preciso até morrer no lugar dele para defender ele, faz. Na verdade, não foi aquilo que Jesus fez por nós na cruz, né? A cruz também é sinal de proteção, né? A cruz foi um grande livramento de um grande mal, de um grande cativeiro, né? Do perigo, né? Que se evidenciou desde que Adão e Eva entregou a autoridade da sua vida das mãos de Satanás pelas desobediências às leis do Senhor. Amém? Então, amados, é o Senhor quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. Isso é uma noção de intimidade e de proximidade que aos poucos vai se revelando a você, né? Que não tenhamos a mesma visão do Antigo Testamento do povo de Israel, que às vezes tinha o Senhor, Deus, né, como Altíssimo, alguém tão distante. Porque Jesus, depois que Jesus veio aqui à Terra, né, a gente conclui toda essa proteção, né, nossa, no mundo espiritual, como ele se revelou, Deus Emanuel, Deus conosco, Deus que existe com a gente, que está com a gente, está dentro de nós pelo Espírito Santo de Deus. Amém? É um Deus que não se esquece do homem, né? Quando ele diz que Deus não dormita, Deus não tira um cochilo, ou seja, ele não perde o controle, ele não perde a visão da sua vida, nem das coisas que diz respeito a você por nem um segundo. Não é possível achar essa falha em Deus, né? E aí ele se revela como guarda, por quê? Porque quando o homem entende que o seu próprio Deus também é o seu guarda, aí acontece o que está escrito no versículo 7. Ele guardará a sua alma. Porque o sentimento, ele atrapalha a revelação do agir de Deus nas nossas vidas. Porque o sentimento, ele é enganoso, né? E quando o homem fica com o coração turbado, é mais fácil ele achar que Deus esqueceu dele
do que achar que Deus está com ele. E esse salmo, ele vem descortinar essa mentira, né? Ah, Deus não está ouvindo as suas orações, cadê Deus na sua vida? Ah, olha como é que você está. Ih, eu não vejo Deus na vida daquela pessoa, olha a alma dela. Então a gente vê que Deus, ele guarda a nossa alma, ele tem um interesse de proteger o nosso emocional. Para quê? Para não deixar vacilar o pé. Ou seja, assim como o povo de Israel tinha dificuldades, né? Diante do trajeto que eles estavam passando, diante do deserto, diante das pedras no caminho. Isso é um símbolo da nossa adversidade na caminhada do dia a dia, né? E que isso não venha atribular o coração, né? Que isso não venha desestabilizar emocionalmente os problemas que sejam de qual fator, de qual ordem venham estar ocorrendo em nossas vidas, né? Deus no controle de tudo, Deus protegendo, Deus nos observando, Deus agindo, Deus nos guardando, Deus nos livrando, Deus nos socorrendo. Amém? Que você possa ter um dia abençoado na presença do Senhor, que Deus venha te abençoar com o entendimento do seu amor, que é infalível. O seu amor não falha com você. Amém? Deus te abençoe.